Meu nome é Joe Patton, eu tenho 43 anos, eu sou dos Estados Unidos, eu sou neurocientista e diretor do programa de neurociências aqui na Fundação Champalimau. Eu cheguei em Portugal em 2008 para ajudar na construção de um departamento de neurociência. Eu encontrei minha esposa aqui em Portugal, nós decidimos construir nossa vida familiar aqui em Portugal. Agora temos 2 filhos que nasceram cá, sentem portugueses, e estamos a criar raízes mesmo aqui no país. Têm sido notáveis os progressos do país nas últimas décadas. Após a Revolução, Portugal era um país pobre, analfabeto e em que a proteção social era pouco mais que uma miragem. Quase tudo mudou, entretanto. Por exemplo, o número de filhos dos portugueses. Em 1975, era em média de 2,8 por cada mulher. Em 2021, passou a ser 1,3 apenas. E os inquéritos demonstram que a maioria dos portugueses tem menos filhos do que gostaria de ter. Claro que inverter esta situação passa por políticas transversais e só vai produzir efeito a longo prazo. Por isso, no imediato, construir o futuro também passa por atrair imigrantes qualificados. Imaginar um futuro sem migrações, de algum modo, será um futuro impossível, eu diria. Ainda assim, se não existissem, ou num exercício teórico em que não deixassem de existir migrantes e parasse de entrar população de fora e a sociedade portuguesa fosse fechada, nós teríamos aqui uma situação extremamente complexa, uma situação em que, de acordo também com algumas previsões e algumas projeções realizadas, nós poderíamos chegar a ter até 2050, portanto, no horizonte das próximas décadas, nós poderíamos ter ou chegar aos 7,3 milhões de habitantes, ou seja, um valor idêntico àquilo que teremos ou que teríamos no final do século XIX. Eu estava a terminar meu doutoramento em Nova York, na Universidade da Colômbia, e eu estava curioso sobre um novo projeto que estava sendo lançado da Fundação Champalimau para construir um novo departamento na área de neurociência em que eu foco. Eu sempre gostei da ideia de viver fora do país e ter essa experiência da vida. E eu pensei, bem, parece um projeto interessante, tem cientistas bons envolvidos. Eu vou lá, fico lá 5 anos, começar meu programa de investigação do meu laboratório e depois eu volto. Era a minha ideia nessa época. Agora, 14 anos depois, eu estou aqui. Sinceramente, eu acho que seria difícil encontrar um lugar que é tão confortável e estável para construir uma vida. Nós só vamos conseguir atrair talento neste mundo global de competição pelo talento se tivermos políticas ativas de atração desse talento. E essas políticas ativas são desenvolvidas pelo Estado em articulação com os privados. Os países andam à procura de mecanismos que lhes permitam atrair imigrantes qualificados. Portugal é um país que tem uma excelente tradição de integração de imigrantes. Há um índice internacional chamado MyPEX, que faz um ranking dos países com melhores políticas de integração de imigrantes. Portugal tem estado nos últimos 10, 15 anos sempre entre os 3 primeiros lugares, muitas vezes em segundo lugar, logo a seguir à Suécia. Portanto, tem aqui condições naturais e regulatórias muito favoráveis. Eu acho que é muito importante somar a estas características naturais também aspectos de política ativa. Portanto, se nós tivermos políticas que atraem os imigrantes, mesmo que o nosso crescimento económico seja inferior a alguns de outros dos nossos parceiros europeus, é possível que Portugal se torne muito competitivo na atração de imigrantes como um somatório
destes fatores. Portugal é um lugar incrível para morar. Se junta a qualidade de vida, a situação política, o ambiente e a cultura. É uma vida muito gostoso. Eu sou chefe de um laboratório que faz investigação fundamental. Nós estamos a tentar entender os princípios de funcionamento do cérebro, focado especificamente na área de aprendizagem, cognição e controle motórico. Também eu sou diretor do programa de neurociências aqui, então eu estou responsável por direção e visão do departamento em geral. E também, mais recentemente, eu comecei a construção de um novo projeto. Então, vamos construir um instituto muito ambicioso, aqui perto da Fundação, que vai juntar inteligência artificial, neurociência de comportamento e saúde para investigar e desenvolver novas terapias digitais focado em doenças que afetam ou envolvem o cérebro. I mean, the importance of technology for economic growth historically is that really economic growth has been entirely reliant upon it. For hundreds of thousands of years, you know, the global economy stagnated. Most people lived in subsistence. Most people lived on or around the poverty line. And then just a few hundred years ago, all of a sudden, economic growth takes off. And what's driving that is technological progress. And it's worth saying that, you know, this progress, that 300 years or so of progress which we're currently enjoying, it really is, in the grand scheme of things, a historical blink of the eye. It's an incredibly recent phenomenon. A automação é inevitável. As empresas que rejeitem a automação desaparecem, não é? Porque basta que haja uma que adota processos produtivos muito mais eficientes que ela ganha o mercado. E, portanto, as outras ou apanham o barco ou desaparecem e entram outras empresas mais tecnológicas. Portanto, aí não há a mesma alternativa. Temos mesmo que seguir por aí. Não vale a pena estarmos a proteger da automação. Temos que abraçar, não é? E preparar-nos para o impacto. Ou seremos todos 4.0 rapidamente ou seremos todos zero no futuro muito próximo. Por tudo aquilo que a indústria 4.0 nos permite, do funcionamento da fábrica, da informação online, de tudo aquilo que nos aporta em termos de produção, de facilidade de produção, de tudo, neste momento, temos disponível online através da indústria 4.0. A Moveco trabalha com determinados tipos de clientes. Estamos ao serviço desses clientes. Nós tentamos todos os dias ser um valor acrescentado para o mercado que trabalhamos, para os clientes que trabalhamos. Dentro daquilo que é a nossa versatilidade produtiva, portanto, abrangemos diversas áreas dentro da área do mobiliário. Portanto, tentamos todos os dias ser um valor acrescentado para as pessoas que trabalham connosco, desde as nossas pessoas, desde os nossos clientes, desde os nossos fornecedores. Portanto, tentamos dar aqui uma holística à volta daquilo que é a nossa envolvência enquanto empresa. Eu não vou dizer que foi uma coisa absolutamente fácil, mas a familiarização das pessoas com as tecnologias faz parte do dia-a-dia. Portanto, no nosso caso foi efetivamente igual. Mesmo pessoas com uma determinada idade, que à partida se pensavam que não iam ter tanta apetência para trabalhar com as novas tecnologias, houve uma adaptação efetivamente muito rápida e hoje não prescindimos da indústria 4.0, já não prescindimos da informática. Portanto, o marceneiro já não prescinde do seu monitor, de ter acesso a tudo informaticamente, porque a agilização é de facto muito maior. Portanto, as vantagens são enormes. Foi fácil. Os computadores não entraram na nossa vida na Moveco. Todos nós já tínhamos em casa o nosso computador para trabalhar, fazer um e-mail. Aqui foi só pegar, entrar no computador e ter uma mínima informação do que eram os programas que nós íamos consultar e a partir foi crescendo, fomos atualizando, um ensinava o outro. Fomos aprendendo dia a dia. Alguém sabia mais coisas, passava-nos a nós o conhecimento e nós íamos sempre crescendo. Quando chegou a estes computadores, foi fácil, já cá estava tudo. Porque isto percebo eu.
pensamos muito futuro todos os dias e as tecnologias fazem parte desse futuro, a digitalização faz parte desse futuro, portanto estamos sempre um bocadinho, tem a ver um pouco com a nossa ambição e a forma conforme nós olhamos para as coisas. Estamos sempre a olhar um bocadinho para o futuro e olhar um bocadinho lá para a frente. Não acredito que a automação leve a uma queda do número de empregos em termos líquidos, porque se é verdade que alguns empregos vão desaparecer, nomeadamente os empregos de natureza mais repetitiva e manuais, por outro lado, a automação vai gerar novas necessidades e novos empregos. E para que se possa responder sem perda de emprego, é necessário requalificar as pessoas. Sou o Pedro, tenho 51 anos, 3 filhos, licenciado em Economia e sou CEO de uma empresa na área das novas tecnologias. Sou a Teresa, tenho 48 anos e sou licenciada em Serviço Social e sou gestora de operações de uma empresa de tecnologia. Nasci em Vila Real Santo António. Foi aqui que forjei o meu espírito, olhar para o mar, olhar para a praia, descobri que é a liberdade, que é a vontade de criar, fazer, e foi aqui que ganhei as minhas ideias para o futuro. E o nosso objetivo era estarmos juntos, éramos uma boa equipa, funcionávamos, tínhamos química, não fazia sentido agora eu ir procurar trabalho noutro sítio, decidimos casar. Depois lançámos a nossa própria empresa, a Take the Wind, como síntese também toda uma experiência que tínhamos, já a trabalhar juntos nessa altura, e agarrámos com 7 pessoas, formámos a Take the Wind em 2008. Quando acabei o curso fiquei ainda um tempo em casa sem trabalhar para eles crescerem um pouco. Eu tive os filhos muito próximos e eram pequeninos ainda, e depois estive no Serviço Social, ainda quase 3 anos, que era a área de formação, mas depois o desafio do Pedro ter uma empresa, de estar sozinho, a questão de podermos também gerir melhor o tempo entre família e trabalho, uma vez também não tínhamos rede de apoio em casa, familiar, na terra não tínhamos, estávamos sozinhos em Coimbra, deixei o Serviço Social e juntei-me à Foi uma grande empresa. contratação. Precisava mesmo de reforçar a equipa, foi a contratação certa. Nós definimos inicialmente o foco de Take the Wind na saúde, juntando uma vertente educativa e, de facto, que entrássemos logo no mercado global. Não queríamos ficar reféns do mercado português, que é um mercado pequeno em si, excelente para criar, mas não é um mercado atrativo em termos de dimensão nem de escalabilidade. Entramos no mercado dos Estados Unidos logo de imediato, em 2011, e chegámos ao nosso produto, que é hoje, e depois transformámos de uma empresa de serviços para uma empresa de produto. E lançámos o Body Interact em 2013. Ele foi preparado 2 anos antes e o conceito era simples, um paciente virtual, muito parecido a um paciente real, onde eu pudesse treinar com segurança, com capacidade de repetir, capacidade de entender os meus erros, capacidade de falhar. Muito como acontece nos simuladores de voo, nós quando andamos de avião queremos acreditar que o piloto fez N horas de simulação de voo e experimentou várias situações e soube resolvê-las em ambiente de simulação tranquilo. E o Body Interact faz muito isto. E olhamos agora para o futuro, e o futuro, de facto, fazendo uma análise simples da demografia, iremos todos ficar um pouco mais velhos, tal como já estamos agora, precisar de mais cuidados, mas iremos ter cada vez mais pessoas que irão tratar de nós. Não serão médicos nem enfermeiros, seremos tratados por pessoas que serão cuidadores, formais ou informais, mas que na mesma têm que ser formados. E hoje temos comunidades de prática no Japão, na América Latina, nos Estados Unidos, em Portugal. Cobrimos 51 países neste momento, e um dos segredos é que, de facto, pôr as pessoas a falar. De facto, é assim que tanto se consegue desenvolver a empresa como se consegue adotar um produto em muitos países. Vai ser mesmo um mundo novo aquele que habitaremos no futuro, e muito por causa da tecnologia, que impõe regras, cria tendências, derruba obstáculo após obstáculo. Não é a única responsável, mas é uma grande aliada numa das mais revolucionárias transformações deste início de milénio: o aumento da esperança de vida, que tudo indica, aliás, vai manter-se no futuro próximo. A verdade, e este número é significativo, é que em 2001 havia 600 pessoas em Portugal com 100 anos de idade ou mais.
Passados 10 anos, esse número já era superior a 1.500 e em 2021 eram quase 3.000 os portugueses centenários. There have been extraordinary increases in life expectancy, and the most important change for me that's happened is the young can now expect to become the very old. That's never happened before. Being old has always been something that only happened to a minority, reaching 80 or 90. That's great because if we have more time, we can do more things and we can structure our life in a different way. But if we don't realise we're living longer, if we don't realise that whether you're 20, 50 or 70, you've got more time ahead of you than past generations, then we don't prepare for that. And then we run the risk of not seizing the opportunities of long lives, but dealing with the problems of long lives. So this for me is, I think, one of the most important human challenges we face as a society and as individuals. How do we prepare for that longer future? Quando pensamos em todos os desafios que uma vida longa nos pode trazer, eu diria que o mais importante é a manutenção de uma boa saúde. A saúde é um determinante importante para muitos dos outros aspectos em que nós depois teremos que nos focar numa vida mais longa, nomeadamente poder conciliar diferentes atividades profissionais, poder pensar em mudar de atividade profissional, poder cultivar as nossas amizades, poder ter um bom relacionamento. Se não tivermos saúde, eu penso que será difícil que possamos cumprir com todas estas tarefas que uma vida longa exige. Nós sabemos que vamos todos, felizmente, viver mais tempo e isso vai acarretar que o número de pessoas que vão ter doenças que dependem, digamos que do envelhecimento, vai aumentar. Os japoneses têm uma classificação muito engraçada para os centenários. Eles já chamam aos centenários que têm entre 100 anos e 104 centenários júniores, porque depois os centenários são os que têm mais de 104. Portanto, obviamente isto é uma imagem, é exagerado, mas isto reflete de facto que vamos ter mais pessoas em idades mais avançadas. E, portanto, vamos ter mais pessoas com doença de Parkinson, vamos ter mais pessoas com doença de Alzheimer e com doenças em que a idade, de facto, é um fator de risco. Aquilo que o CNS, de alguma forma, procura oferecer é fazer com que os doentes, que felizmente têm a possibilidade de ser por nós acompanhados, beneficiem daquilo que a ciência hoje nos diz. Depois a pergunta que devemos fazer é se toda a população hoje tem acesso a este tipo de cuidados e, infelizmente, é com alguma pena que eu digo que não. E, no fundo, este é um alerta para todos, é um alerta para as entidades políticas, é um alerta, no fundo, para toda a comunidade, porque isto é um problema global, é um problema da sociedade e não apenas de quem tem a doença, ou dos familiares, ou dos cuidadores, ou dos políticos. Portanto, estamos preparados para a avalanche de doentes que aí venham com este tipo de doenças? Eu diria que não. O facto de virmos a ter alterações demográficas que só por si vão levar a um aumento, no fundo, da população, que vai ser afetada por estas doenças e, consequentemente, do número de doentes, vai obrigar-nos a mudar os cuidados deste formato clássico, que é as pessoas irem ao hospital a uma consulta, para irmos nós próprios, no fundo, intervir na comunidade e intervir na casa das pessoas, por forma a respondermos àquilo que claramente vai ser uma necessidade do ponto de vista de saúde pública. E, por consequência, esta fusão entre alterações demográficas e cuidados de saúde é mandatória e não é uma opção. A vida pode ser vista como um jogo de criatividade e resiliência, feita de desafios, mudanças, mas também muitas oportunidades. No mundo em que viver até aos 100 anos será cada vez menos invulgar, há uma silver economy, uma economia prateada que vai, de certo, emergir. If aging well is incredibly important, then I think it's those industries that are going to be important. So we need to have a big new preventative health sector. But also food and beverage, healthy food and beverages will be really important. There'll be a huge supplement industry because although people are prepared to pay money to be looked after when they've got dementia, they will spend a fortune to avoid getting dementia. Then, of course, the leisure sector. As people get older, they tend to want to have more leisure and do things with their time rather than have more things. Da mesma maneira, podemos também almejar em conseguir ter um relacionamento familiar durante mais tempo com os nossos entes queridos e com os nossos amigos, não é? Que ficarão connosco por muito mais tempo. Portanto, nesse aspecto, de facto, são oportunidades fantásticas, não é? Para podermos viver a nossa vida e planeá-la a longo prazo, que, aliás, é o que todos desejamos, não é? Quando perguntamos nos inquéritos até quando é que as pessoas querem viver, a maioria das pessoas diz que gostava de viver até aos 90, 100. E, portanto, é algo que as pessoas ambicionam.
A empresa arrancou em 85, 86, com a produção de canadianas. Muito pouco tempo depois, dado o sucesso que essas canadianas tiveram no mercado, porque tinham uma muito boa relação preço-qualidade, eram já feitas em alumínio, portanto já com uma preocupação com a inovação nessa altura, e o mercado começou-nos a solicitar outros produtos. Porque não andarilhos, e pouco depois começamos a fabricar andarilhos, porque não cadeiras de rodas, pouco depois começamos a fabricar cadeiras de rodas, e temos seguido até hoje nessa senda. Naturalmente a empresa tem vindo a crescer, tem vindo a encontrar outros mercados, mas com esta atitude inicial que continua, que é o de termos um DNA produtivo fortíssimo, e está imbuído, penso eu, que em todos nós que trabalhamos na empresa, o sentimento e a noção clara de que trabalhamos para pessoas que necessitam dos nossos produtos. E para isso temos um leque muito alargado de produtos para dificuldade na mobilidade, para dificuldade naquelas funções e naquelas atividades que, quando estamos bem, são triviais, mas que mais à frente no nosso ciclo de vida necessitam de produtos e de equipamentos de apoio. Nós temos sentido um crescimento da procura. Naturalmente, acompanhamos o crescimento ou o envelhecimento populacional em Portugal. Está a acontecer um pouco por toda a Europa e também noutras latitudes. E há, em paralelo, não só um crescimento, como também um incremento de solicitações de equipamento específico que provavelmente há 10, 20, 30 anos nem era conhecido no mercado. Enquanto empresa temos vindo a crescer, os espaços também, e, portanto, a nova fábrica que está em construção neste momento será um pilar mais fundamental que nos permita ter as condições adequadas de espaço, tecnológicas, a nível de recursos humanos, para poder continuar esta senda e poder continuar a progredir e a crescer. Portugal, para aumentar a produtividade, vai ter que ir atrás desses mercados. E esses mercados, que representam, no fundo, necessidades de uma população que tem problemas novos, associados precisamente ao envelhecimento, nós temos, como sociedade e como economia, que participar na resolução desses problemas. Setores como, por exemplo, o turismo, vão ser muito afetados por este envelhecimento, e há uma dimensão que pode ser muito positiva. Estas pessoas têm mais tempo, se tiverem rendimentos adequados, podem fazer mais turismo, mas será um turismo diferente. O turismo interno ganhará expressão, e o interno a Portugal é o turismo europeu, diria eu, porque nós temos uma população na Europa a envelhecer muito, ou seja, que tem rendimentos elevados, e que Portugal, sendo um país seguro, tendo um sistema de saúde que funciona razoavelmente bem, pode ser um país bom para vir passar férias. Do we have reasons to be optimistic about the future, about the world, about Portugal? Of course. The answer is yes. The answer, however, is a qualified yes, because there are also reasons to be for pessimism if we don't act. We have to act very early, we have to act in a strategic way, we have to act in a rational way. Se nós tivermos a informação e se enfrentarmos os problemas de frente, se não escamotearmos os problemas, nós vamos encontrar soluções para eles. Isso é essa a nossa obrigação, seja dos decisores políticos, seja das pessoas que estão nas universidades, seja das pessoas que estão nas empresas, seja nas famílias, na sua gestão diária. É percebendo o problema, qual é o comportamento mais adequado para proteger a família, para proteger a empresa, para proteger a nossa sociedade. É assim que devemos pensar. O fado, que é português, transporta sempre melancolia. E pode até significar um certo pessimismo de quem se foca na parte e acaba por perder o todo. O caso, por exemplo, das tecnologias, que representam um perigo, mas abrem também um campo infinito de possibilidades. Verdadeiramente conhecemos a realidade de hoje, mas desconhecemos que surgem já respostas inovadoras para muitos dos problemas de amanhã. Verdadeiramente olhamos o futuro como uma incógnita e não temos sequer noção, tantas vezes, de que surgem respostas para perguntas que nem sequer imaginamos ter de vir a fazer.